voltando aqui, o que nós temos? Vamos lá. Mas para eu fazer uma remoção de material, o que eu preciso fazer? Eu preciso marcar o material aonde eu vou remover. Então nós temos aqui a tinta para traçagem, não é? Então é igual colorir, igual criancinha, estamos colorindo aqui o bloquinho. Nós temos o paquímetro de altura, nós temos o instrumento de medição, né? E aqui nós riscamos o material para a gente saber onde que a gente tem que usinar, né? E aonde a gente vai ter a referência, tranquilo? Nós temos os calibradores. Calibradores serve para quê? Serve para você ver se o material está na dimensão adequada. Nós temos o calibrador de boca, que ele tem duas boquinhas aqui, ó. Aqui, por exemplo, eu quero saber se o eixo está dentro da tolerância. Aqui eu tenho a referência da tolerância. Estudando mais profundamente, vocês vão saber o que é H6, H7, J6, J7. Essa questão aí de olhar tabelas de ajuste de tolerância. Aqui a dimensão nominal, né, 27, e com alguma tolerância aqui, né? Aqui, se o eixo que eu fabriquei, por exemplo, eu tenho um calibre aqui, eu tenho um eixo, né? Eu tenho calibre, não passa, eu passei o eixo aqui, não passou, tá ok? E passei a parte que passa, ó, é a mais larga. Passou? Então esse eixo serve, tá dentro da tolerância. Tranquilo? Nós, da mesma forma, temos para o calibre tampão, beleza? Então, você tem a dimensão interna, você consegue fazer o calibre tampão. Esse aqui, o boca, para dimensões externas. Nós temos o relógio comparador, muito utilizado aí para você fazer alinhamento, né? Para ver se está alinhado. Muitos problemas nas máquinas e equipamentos é devido a alinhamento de eixo, né? Então o eixo está rodando assim, todo desbalanceado. Isso aí com certeza vai gerar problemas aí de vibrações mecânicas, vai gerar problemas de desgaste e a sua máquina vai danificar. Então sempre bom tá tudo alinhadinho e você tem um relógio calibrador, igual tá nessa figura aqui, ó, tá vendo? Para ele calibrar para ver se tá alinhado aí o eixo, né? Então nós temos aqui, ó, o ponteiro principal, né? Cada volta dele, ele conta um aqui, né? Então, cada espaçozinho desse, ele vai ter a precisão. Aqui nesse caso, ó, 0,01 milímetro. Então, um tracinho desse, ele andou 0,01 milímetro. É você pegar 1 milímetro dessa régua e dividir por 100. Então divide 1 milímetro por 100. Olha a precisão que esse cara tem, né? Então você tem um suporte e aí você bota o relógio aqui para você ver se está dentro da tolerância. Então você tem um limitador aqui de tolerância, você vai definir qual é a tolerância que você precisa ter no eixo, né? Tendo, show de bola. Pente de rosca para a gente conferir aqui qual o tipo de rosca, qual o passe. Então você vai conferir, você tem que encaixar a rosca certo na porca. Se ela tiver um passe diferente daquele da porca, né? Por exemplo, você pega uma rosca métrica com uma rosca with root, o padrão americano, ela não vai encaixar, beleza? Nós temos o paquímetro, que é um dos instrumentos mais utilizados aí na mecânica, né? A gente consegue aí precisão, um exemplo de 0,02 milímetros, né? Você pega 1 milímetro e divide para 100. Então, nós conseguimos medida externa, medida interna, né? Rebaixo, profundidade. Então, aqui, ó, medida externa, medida de profundidade, medir ressaltos, né? Medida interna. Então, aqui é o paquímetro. É muito importante você saber ler esse instrumento. O oniômetro, para a gente saber ver o ângulo, né? Então aqui facilmente você consegue diferenciar o ângulo, saber. O micrômetro também, a mesma ideia que o paquímetro, mas só que aí você acaba tendo mais precisão ainda no micrômetro, né? Então aqui saber ler isso aqui é essencial, né? Primeiro nós temos a escala principal e depois nós temos os contadores das escalas secundárias, escala terciária. Chaves. Eu vejo muito engenheiro que não sabe o que é uma chave combinada, uma chave boca. Então, é importante vocês saberem
os nomes das chaves, ó, chave torque, combinada, muito utilizada em motores, né, para abrir motor, Allen, chave boca, ferramentas comuns. Então começa a olhar as ferramentas, aprende a usar, pega para usar na prática. Não seja aquele cara que não fica só na teoria, não seja aquele cara chato. Torquímetro, muito utilizado no setor automotivo, porque é definido um torque ideal para você não danificar o parafuso ou você não danificar o conjunto mecânico. Então, o torque é como se fosse a força de giração que você está fazendo para você apertar o parafuso ali. Então, a gente usa muito o torquímetro. Agora vamos falar sobre processo de usinagem. Eu tenho um vídeo bem interessante aqui. Vamos falar do torno. Olha que bacana. Isso aqui é um movimento bem lento do torno. Então, ó, isso aqui é o cavaco, ó, que eu falei para vocês. Estão vendo? Olha que bacana. Então tá removendo, tá diminuindo o diâmetro dessa peça aqui. Aqui você tem uma ferramenta de maior dureza e esse aqui é menos duro do que esse. Por isso que esse aqui tá tirando o material desse. Beleza? Então, o torneamento, nós temos aí para fazer geralmente peças cilíndricas, né? Então, aqui são os processos de torneamento. Tem vários tipos. Tem vários tipos de ferramentas, né? Então, o material da ferramenta sempre tem que ser mais duro do que o material do material que você for fabricar, né? Da peça que você for fabricar. Então, ó, temos vários tipos de operações, é importante vocês saberem, né? Até para fazer roscas, a gente consegue fazer com essa ferramentinha aqui, né? No torno. Então, ó, sangrar, né? Que é você vem aqui, ó, começa a diminuir essa dimensão, facear, ó, facear, várias coisas. Então, isso é importante vocês saberem. Nós temos o fresamento, né? A fresa é muito utilizada aí para você desbastar as superfícies, até para você fabricar engrenagens, ó. Olha que bacana, vem uma por uma, você ajusta lá na fresadora. Então a gente tem fresadora vertical, fresadora horizontal, fresadora mista. Temos aqui as fresas, né, que é a ferramenta que vai fazer o desbaste, a remoção do material. Aqui, ó, removendo a camada superficial dessa peça aqui e ela girando aqui em sentido rotatório. Nós temos o disco policorte, muito utilizado aí para cortar tubos certinho, né? Totalmente na direção vertical. Nós temos a esmerilhadeira, fica mais manual o procedimento. Então, nós conseguimos transportar a esmerilhadeira e cortar aí tubos, peças aí, né, de metal através desse disco aqui de corte. Nós temos a furadeira comum, mas todo mundo conhece. Quem não conhecer, aí pelo amor de Deus, né? E a furadeira vertical, ou a furadeira de bancada, que a gente chama, né? Pra gente furar aqui certinho na vertical. Nós temos a mesa de ajuste aqui. E aqui nós temos as rotações que nós podemos selecionar de acordo com o material. Cada material você vai ver na tabela. Vendo na tabela você vê a rotação adequada, beleza? A gente tem as limas, que é antigaço aqui, é bem arcaico, mas até hoje é utilizado, né, para remover rebarbas aí, imperfeições. Nós temos vários tipos de lima, né? Tem o tipo de picado, você tem que saber para que serve cada um. As superfícies, né? Cada uma é fabricada para um tipo de superfície. Então, é como se fosse a lixa de metal, a lima. Então, entenda isso. A lima é a lixa de metal. Então, vocês conseguem perceber que nós mecânicos somos artistas, mas somos artistas de peças mecânicas, né? Então, o técnico também é um artista. Então, a gente tem que moldar, nós temos que moldar as peças de acordo com a finalidade de cada uma delas. Com a própria esmerilhadeira, nós temos o disco de desbaste. Por exemplo, fez um processo de solda aqui, de eletrodo, que eu vou falar mais pela frente. Você vai desbastar esse material. E esse material aqui, ó, vai ficar lisinho, ao invés de ficar esse relevo aqui. Tá vendo? Então, só trocar o disco de corte por um disco de desbaste. Aqui é uma operação de desbaste também.
Aqui é um grande aluno meu, né, o Lucas, cara sempre trazendo aí novidades. Eu sou professor de escola técnica, né? Então eu vou botar aqui um processo de oxicorte que ele gravou lá. Olha o equipamento ele fazendo. Olha só que legal. Esse é o processo, né? Tá cortando. Vou gravar para botar a história no Insta. Compro velocidade. Vamos jogar pra galera. Deixa eu comprar. Desliguei, deixa eu destravar. Viu que bacana? Ó, aqui ó, ele tem um corte certinho, tem um carrinho guia aqui, né? Consegue cortar essa chapa, né? Que é uma chapa grossa, através dessa mistura de gases. Então aqui você tem a mistura de gases, né? Geralmente nós temos aí o oxigênio com acetileno. Então, pela proporção lá de quantidade de cada gás, nós temos aí a intensidade da chama no corte, né? Nós temos regulando também o fluxo, né? De cada gás. E aqui nós conseguimos também regular aí a velocidade porque tem uma velocidade ideal para fazer um corte aí mais ideal. Vocês veem, ó, certinho o corte, tá vendo? Imagine cortar isso aqui com a esmerilhadeira, ia demorar muito, né? Ia estragar bastante o disco de corte. Então, outros processos de corte que nós temos corte a jato d'água, né? Mais pó abrasivo. Então tem um jato de água com pó abrasivo que é tanta pressão aqui, ó, ele corta chapas até, ó, de 100 milímetros, 10 centímetros. Olha só que bacana. Aí aqui faz o corte certinho. Oxicorte é aquele que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Aqui é o carrinho, né? E aqui o oxicorte também manual, pode ser feito manualmente. E o corte a laser, que porém tem um alto custo, mas ele tem a precisão, né? E ele acaba sendo um pouco limitado. Mandrilamento, que é o processo de você fazer esse corte interno, né? Com um perfil aqui desejado, você tem um mandril que ele vai girando aqui, vai cortando, tá vendo? Brochamento. Tem essa ferramenta aqui, que é a brocha, ela vai penetrando e aí você consegue fazer essas estrias aqui, tá vendo, ó? Interna e externa. Então, bem bacana, dá para fabricar a engrenagem e dá para fabricar essas estrias aí também. E agora eu vou pausar o vídeo, vamos para a próxima aula. Lembrando, galera, entrem no grupo aí de projetista VIP, porque tá bem legal, vou passar conteúdo exclusivo para vocês, beleza? O grupo tá aqui na descrição. Vamos para a próxima aula, valeu? Próxima aula eu vou falar de fundição, tá bem bacana aqui, ó, processo de fundição. Então vamos mostrar aí na prática para vocês como que funciona esse basicão. Valeu!